e ela influi para baixo. Ela influi pesadamente no ensino médio, que deve preparar os professores, preparar candidatos para vestibular. Para começar, nunca se levou a sério a ideia de que o curso médio é também terminativo, que ele deve, apesar de todo o esforço do Darcy Ribeiro, não é que ele também deve preparar para o mercado de trabalho. Porque quem faz esses programas, não é, são pessoas formadas nas universidades públicas. Então, agora também, um pouco de um jeito um pouco caricatural, mas é verdade, não é? Os professores de física que vão analisar o que é que você deve colocar de física no programa do vestibular, eles pensam, né, naquilo que um aluno deve fazer, deve saber, para ele entrar no curso de física. Não é? O professor não é que vai planejar as provas de português, de literatura, ele vai pensar o que o aluno deve saber se ele for fazer, não é, um curso de literatura. Não é? Na engenharia também, ele tem que saber, não é, a matemática necessária, tem que fazer cálculo integral e assim sucessivamente. E o nosso programa de ensino médio é do que eu chamo o igualitarismo elitista. Ele junta tudo isso, de modo que você tem a ideia de que o que você deve formar, e o Enem facilita isso, é um aluno capaz de entrar em qualquer curso da universidade com o curso normal. Isso é uma loucura, sabe? Quando chega nesse ponto, tem aluno que detesta matemática e não vai aprender mais do que o mínimo. Não é? Tem até um termo para essas pessoas, é um termo de dislexia, uma espécie de dislexia matemática. Sabe, quando chega no colegial, se ele não gosta de matemática, a não ser que tenha um professor genial, ele vai continuar a não gostar. E muita gente não gosta, e realmente não precisa. Não é? Tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de música, de literatura, não é? De artes plásticas, não é? Gosta de biologia, ele vai saber um pouco de matemática. Mas, sabe, não é todas as pessoas. Essa diversidade é pensada, essa uniformidade, ela é transposta para o curso médio. A tal ponto, não é, em que é considerado um sacrilégio você pensar, porque não voltamos àquele antigo sistema em que você tinha clássico e científico. Isso, sabe, quer dizer, quando chega na 12º ano, nono, depois do 9º ano de colégio, as pessoas têm vocações diferentes. Nunca eu soube, eu fiz científico, que alguém tivesse muita dificuldade quando entrava no colegial, saber se queria clássico científico. Era muito fácil saber. Não é que o pessoal do científico não tivesse matemática, mas era muito menos matemática, muito pouca. Não é? E no científico a gente não tinha latim, tinha essa vantagem. Não é? Então tinha latim e as pessoas tinham. Então, agora, tinha também no clássico filosofia. Né? Agora, hoje, querem filosofia nos 3 anos para todo mundo, de modo que todo mundo pode ter a ideia de que ele pode entrar num curso de filosofia. Não é um curso na qual as pessoas optem. Essa ideia da opção não é anátema no Brasil. Porque dizer que você dá opção, não é, você está discriminando. Para dizer que o aluno não pode saber de tudo. Ele não é capaz de saber. Ele não é capaz porque, inclusive, ele não quer saber de tudo. Então, todo país do mundo, não é, o ensino médio é um ensino diversificado. Agora, o mais estranho de tudo isso, né? O Darcy fez força, coitado, com a LDB. Se colocou, não é, a ideia de que o 25%, pelo menos, do currículo do ensino médio tem que ser fora do programa habitual. Esta é uma área de opção. Tem que dar 5%. Bom, e também uma ideia muito forte, não é, de que você tem que preparar para o trabalho. Agora, você vai olhar as orientações curriculares, né? É uma coisa fantástica. Em primeiro lugar, o trabalho é importantíssimo, sabe? Você tem que falar sobre o trabalho o tempo inteiro, etc. Mas não pode fazer um curso vocacional. Só pode pensar sobre o trabalho, sabe? Não pode trabalhar. Se você fazer um curso de marcenaria, de alta precisão, ou mecânica de alta precisão no ensino técnico, isso não vale. É proibido pela legislação que qualquer curso técnico conte como parte do curso, dos 25% que tem que ser. Essa é a minha última luta, por isso que eu estou falando. Né? E é engraçado, se são 25%, né, por que não deixar que os alunos façam esses 25%
não é, com cursos profissionais. E não curso profissional dentro da escola, curso profissional fora, inclusive privados. Não é? Um aluno pode ir lá. No meu tempo era diferente. Os alunos faziam um curso sobre concerto de rádio, meu irmão fez. Não é? Hoje, concerto de rádio não é propriamente um ingresso no mercado de trabalho, né? Mas ele aprendeu muito sobre eletricidade com curso sabia mais de eletricidade do que eu, que fiz o curso científico. Então, essas coisas, eu acho. E na universidade, só um pouquinho agora, porque essa era a parte crucial, não é que eu não falei, eu vou falar. Qual é o problema da universidade hoje? É o descaminho que tomou a ideia, não é, da democratização. Não é? A democratização, em primeiro lugar, ficou pensada em termos do conceito de comunidade universitária. Não existe, eu que sou antropólogo, fico horrorizado com o termo, não existe uma comunidade universitária. A universidade não é uma comunidade de iguais. A universidade é uma complexa organização burocrática com uma enorme divisão de trabalho, não é? Em que nem todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Eu não sou capaz de dar aula de física, sabe? E não sou capaz também de trabalhar na secretaria. Diga-se passar com aquele negócio de ficar fazendo todos aqueles cálculos, aqueles papéis e números. Então, digamos, esta ideia, graças a Deus, está acabando. O professor Goldenberg é um dos grandes responsáveis pela luta, não é, contra a ideia da eleição direta para dirigente. Houve um desvirtuamento que eu percebi muito cedo, porque quando estava discutindo a questão da eleição da democratização, veio para o Brasil um grupo de experts europeus. E nós começamos a discutir. E daí eu descobri uma coisa interessantíssima. Era uma discussão de surdos. A gente falava uma coisa e não entendia a resposta. E também eles não entendiam a pergunta. E descobri por quê. Democratização na Europa significava ampliação do acesso. Para nós significava governo da universidade através da eleição direta. Eu sempre fui a favor de que a ideia da democratização é a democratização do acesso. E que o governo... A ideia de hierarquia não pode ser retirada da universidade, como não pode ser retirada a ideia de excelência. Excelência não é uma palavra que nos pode usar, pelo menos, no movimento dos docentes, não é? Excelência é alguma coisa capitalista. Você não pode pensar a universidade em termos de excelência. Então, há um desvirtuamento que levou, digamos, a uma reforma do estatuto que eu acho... Não, já estou terminando, já, Nath. É só essa última coisinha. Uma reforma do estatuto que eu acho uma coisa absolutamente lamentável. Né? É a multiplicação de instâncias de decisão. Nós estamos hoje amarrados numa rede burocrática que não dá, que toma, né, mais de 1/3 da vida dos docentes. Porque qualquer coisa... Como vocês são mais novinhos, né, talvez vocês não se lembram antigamente. Antigamente era assim, a gente fazia um projeto de pesquisa, se precisasse de dinheiro, a gente ia buscar, não é? A gente recebia o dinheiro, prestava contas para o órgão que tinha emprestado o dinheiro, não é? E acabou. Hoje, não é? Você tem que... O departamento tem que aprovar, daí vai para a comissão de pesquisa, não é? E daí vai para o conselho de pesquisa, não é? E depois vai para o conselho universitário. E o que acontece com essa estrutura de conselho? Essa estrutura tem um vício burocrático. Se participo do conselho de extensão, não é? Aparece um projeto da engenharia para fazer extensão, eu não tenho condições de julgar o projeto. E se eu apresento um projeto a respeito do preconceito racial, não é? O professor de matemática ele não tem condições de dar o meu projeto. Então, os conselhos ficam todos, são pessoas que vão julgar coisas das quais eles não entendem. Então, o que é que faz um conselho que tem que fazer? Ele faz uma regra burocrática. Então, outro dia, não sei quem me disse, contou, não é? Aliás, deu no jornal, havia 128 instâncias de assinatura, de assinaturas em qualquer processo que passasse na Universidade de São Paulo. Eles conseguiram, acho que foi esse reitor aí, conseguiu diminuir para 78. Não é? Ninguém se dá conta, não é, do enorme peso e da inflexibilidade. Nós estamos caminhando dentro de um regime democrático para uma amarração burocrática e uma multiplicação de regras, uma ausência de flexibilidade que eu acho, não é, que é um dos maiores empecilhos para nós pensarmos essa universidade a sério e a grande.
Nós vamos recomeçar, então, o nosso seminário de homenagem à professora Eunice. Eu passo a palavra à professora, em primeiro lugar, à professora Adilson Simones, no Instituto de Matemática e Estatística, e que é nosso colega pesquisador no NUPES também. Bom dia a todos. Bom, primeiro agradecer o convite de participar nessa homenagem à professora Eunice, o que muito me deixa orgulhoso, ainda mais com uma plateia das pessoas que estão aqui, que eu respeito e considero de maneira muito forte. Eu entendo que eu fui convidado, né, para dar um testemunho, mas eu farei com maior honra e bastante rápido, antes que o professor Gianotti olhe para mim feio, porque o tempo está passando, né? Mas nós temos uma agenda, várias pessoas para falar, eu serei bastante rápido. Para quem não me conhece, eu sou um professor de estatística, do Instituto de Matemática e Estatística, e por vocação, gosto muito de organizar dados, fazer o levantamento dos dados, e por iniciativa da professora pró-reitora na época, a professora Ada Grinover, nós montamos, ou melhor, demos continuidade a um outro núcleo de pesquisa que era vizinho nas colmeias ao núcleo coordenado pela professora Eunice, que era um núcleo de estatística, um núcleo de apoio a estudos de graduação. O trabalho foi iniciado com muitas e muitas dificuldades, havia sistemas de bancos de dados, mas havia uma confusão do que é disciplina, do que é curso, como é que os dados entram, de como é que tem a saída dos dados, até que, posteriormente, a professora que estava presente aqui, não sei se já foi, a professora Sônia Penin, oficializou a minha colaboração nesse núcleo. E durante alguns anos eu coordenei, convidei alunos de pós-graduação e de graduação, e eu sentia uma certa dificuldade, porque eu trabalhava muito em coletar os dados, organizar os dados, mas havia pouca demanda do que deveria ser coletado. Basicamente, eu tentei pegar todos os alunos, todas as suas notas, disciplinas, e começar a fazer tabela. Só que, de repente, eu sentia falta de uma análise disso. E como eu era vizinho do NUPES, a professora Eunice não só me fazia perguntas muito interessantes, como interpretava os dados. Ela realmente tinha uma capacidade de dizer o que aquilo significava que eu não tinha visto. Eu recordo de uma tabela que a gente estudou, que vinha dos organismos OSDE, em que colocava tempo de estudo de pessoas com mais de 50 anos, tempos de estudo com pessoas até 30 anos. Eu olhava para aquela tabela, achava razoavelmente interessante e tal, mas a análise que ela fazia, aqui está a variação do investimento do país, porque você vê quanto foi investido numa década e quanto foi investido em outra. Quer dizer, visões novas, que para um estatístico é impressionantemente interessante. Porque para nós, você me dá qualquer base de dados, mesmo sem os labels, sem o que significam, a gente cruza os dados, tortura os dados, como vocês falam, fazem de tudo. Agora, e a análise? O que a professora Eunice talvez não saiba, eu gostaria de confessar em público aqui, é que hoje o banco de dados que nós montamos com a experiência do NAEG, posteriormente com a experiência da Secretaria de Ensino Superior, também nos ajudou bastante, com o Sistema Público Estadual Superior de São Paulo, é que boa parte do banco de dados que nós temos hoje, e que é também patrimônio do nosso núcleo agora, foi por demandas que ela fez. Na verdade, ela pedia coisas que ela achava que era interessante. Algumas tabelas, e aqui nós temos colaboradores, o Flávio, por exemplo, é um colaborador de primeira hora, quantas tabelas ela fez, ela nos mandou fazer 5, 6 vezes. Até ela se convencer que aquilo era possível, que aquilo era razoável. Então, o meu testemunho aqui existem muitos, mas não tantos assim, que têm a capacidade de trabalhar com a obstinação, com a seriedade e honestidade intelectual. Aquele esforço de não deixar passar as coisas batidas, aquele esforço de dizer, eu preciso me convencer disso. É certo que ela tem um pouco de vocação matemática, isso está escrito em vários lugares, mas ela exerce isso no sentido de não aceitar alguma coisa em que de fato não foi refletido, não foi discutido. Isso me deixou muito contente em poder colaborar. Depois fui honrado pelo convite de participar como membro permanente do NUPES, e espero poder colaborar. Agora, a professora Eunice, ela tem, entre outras virtudes que já foram citadas aqui de maneira